Olá, boa noite, feliz sábado a todos. Um sábado de alegria, um sábado de harmonia, um sábado de canção e poesia, né? Querido, hoje vamos falar um pouco sobre a morte. Para onde vão as pessoas que morrem? Quero aqui dar as boas-vindas para Denise Alves, que acabou de entrar. Seja muito bem-vinda a este canal que tem como objetivo de pregar a palavra de Deus. E vamos falar a respeito da morte. Mas antes, quero dizer para você, se você ainda não compartilhou essa live, compartilha. Sabe este aviãozinho aqui, querido? Então, você pega esse aviãozinho, vai aparecer a lista dos seus contatos e você começa a divulgar essa live. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Como foi sua semana? Sua semana como que foi? Aqui em Cuiabá, minha semana foi abençoada. Uma semana tranquila, uma semana de preparação para hoje, né? E também de quinta-feira pra cá, uma chuvinha boa, que aqui em Cuiabá é conhecido como o calor, né? Então, uma chuvinha abençoada de Deus para aqui refrescar a nossa cidade. E aí, como que foi a sua semana? Mas antes da gente iniciar com a palavra de Deus, quero dizer para você, vamos fechar nossos olhos para falar com Deus. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Pai, queremos falar aqui um pouco sobre o teu amor, sobre a tua palavra, porque sabemos que a tua palavra é luz, sabemos que a tua palavra é paz, sabemos que a tua palavra é vida aos nossos corações. Nos ajude no estudo de hoje, nos ajude a compreender a mensagem dessa noite. Seja cada um dos meus amigos internautas, abençoando eles. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Querido, quero aqui falar pra você que hoje vamos falar a respeito da morte, como eu já vinha dizendo. E eu quero dar uma introdução diferente hoje. Por quê? Quero iniciar dizendo o seguinte, que este ano foi um ano atípico, um ano diferente, um ano totalmente diferente dos outros anos. Hoje estamos vivendo uma pandemia e hoje eu vou falar justamente sobre a morte. E tem muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Muitas pessoas que perderam. E todos nós sabemos que a morte é sofrimento, traz angústia, aflições, amargura no nosso coração. E como entender? O que vai acontecer com essas pessoas? Para quem acompanhou os posts no Instagram, no Instagram, no Facebook, para quem tem o meu contato no WhatsApp, acompanhou no story do WhatsApp, no story do Facebook, eu quero dizer para você, querido, o seguinte: como entender este sofrimento? Porque a morte traz sofrimento, traz angústia ao nosso coração. E eu quero dizer pra você, eu separei, e alguém de vocês viram o que eu escrevi ali? Para onde vão essas pessoas? Elas vão pro céu ou para o inferno? Essas pessoas vão pro céu ou pro inferno? E eu separei uma pergunta aqui também, no meu caderno. Eu tenho até um caderno de anotação e uma folha que eu também anoto o sermão meu. E eu quero dizer pra você, querido, a primeira pergunta que eu coloquei em pauta aqui, que eu separei, uma pergunta que eu separei no meu caderno de anotação, na minha folha de anotação, eu coloquei assim: qual é o dia ou a data que iremos partir? Alguém de vocês sabem que dia que a gente vai morrer? Eu não sei o dia que eu vou morrer. Vocês sabem que dia que vocês vão morrer? Ninguém sabe o dia, nem a hora que iremos partir, não é verdade? E quando eu falo dessa pergunta em si, vem uma outra pergunta retórica. Mas a gente é formado do que, Gabriel? Então, quando você me faz essa pergunta, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia pra gente já responder do que a gente é formado, porque a gente precisa ter alguém para criar. E a gente viu que Deus criou os céus e a terra e criou o ser humano, criou a vida, criou a vida. Então, Deus criou o ser humano como? Me explique. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte:
Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivente. Interessante, a gente veio do pó, né, querido? Deus pegou o pó, em algumas versões está barro, então Deus pegou o barro e começou a moldar o boneco Adão. O boneco que seria um ser vivente, que Deus respiraria o fôlego de vida. Interessante, a gente veio do pó. E eu quero dizer para você, Deus criou a mim e a você a semelhança e a imagem dele. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Aí eu venho com uma outra pergunta e já vou dar a resposta aqui neste versículo. Os mortos sabem de alguma coisa? Os mortos sabem que o que vão acontecer? Eles terão parte, opinarão aqui a este mundo? Quero dizer para você, abra sua Bíblia em Eclesiastes, se puder pegar ela, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Este livro foi escrito pelo sábio Salomão, que diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6, diz assim: Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. O versículo 6: Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte daquilo que acontece neste mundo. Meu amigo, minha amiga, os mortos não sabem de coisa alguma. A memória dele caiu no esquecimento. Lá no esquecimento. Ninguém mais se lembra. Ele não lembra de nada. Não consegue voltar à memória. Não consegue opinar. E o interessante é que no próximo versículo, mas antes da gente prosseguir pro versículo 6 da explicação, quero dizer para você o seguinte, que o sábio Salomão descreve assim, que nós vivos, eu e você sabemos que iremos partir uma hora, iremos voltar ir para a sepultura. E eu quero dizer para você o seguinte, a gente deve valorizar hoje, a gente deve valorizar aquela enquanto a vida, porque quando a morte, meu amigo, quando a gente ir para a morte, para a sepultura, não adianta mais eu valorizar aquela pessoa, não adianta mais eu falar que eu amo essa pessoa, porque não adianta mais nada, porque ela não vai ouvir. Como diz o próprio versículo 6, seus ódios, suas paixões, seus amores, tudo isso já não vale nada, porque a memória dele caiu no esquecimento. Então, meu amigo, vamos valorizar o hoje, porque, assim, meu amigo, quando a morte chega, não adianta mais, porque a sua memória já caiu no esquecimento. E eu quero dizer pra você, lá em Ezequiel, diz o seguinte, abra sua Bíblia, pega sua Bíblia junto comigo, Ezequiel capítulo 18, verso 20. A gente vai fazer uma associação com esse verso lá no Novo Testamento. Então abra sua Bíblia em Ezequiel, depois do livro de Eclesiastes. Depois do livro de Eclesiastes vem o seguinte, o livro de Ezequiel, depois de Lamentações, quer dizer, Lamentações, Ezequiel. Então vem assim, Ezequiel capítulo 18, verso 20 diz assim: Aquele que peca é que morre. Opa, aquele que comete o pecado que vai morrer, concorda comigo? Então, eu e você somos pecador, porque já vimos que Cristo desceu a este mundo, encarnou-se ser humano e morreu na cruz do Calvário para salvar você e a mim. Concorda comigo? E se aquele que peca é que morre, então é o seguinte, lá em Romanos 6, 23 diz o seguinte, o quê? Romanos 6, 23 diz o quê? O salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Concorda comigo? O meu salário e o seu salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte. E aqui o profeta Ezequiel diz o quê? Aquele que peca é o que morre.
O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai. Eu não vou sofrer o pecado que meu pai cometeu. Eu, Gabriel, não vou cometer o pecado que meu pai cometeu. E aqui o profeta vai um pouco além. E nem o pai por causa do pecado do filho. Ou seja, nem meu pai vai receber as consequências do meu pecado. O ato do meu pecado, ele não vai receber. Concorda comigo? Então vamos lá. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem. Meu amigo, Cristo recompensará você e a mim por fazer o bem. Cristo vai dar a vida eterna, um presente que é a vida eterna, a salvação que é de graça para você. E eu quero dizer para você o seguinte: e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Meu amigo, essa pessoa sofrerá o mal. Essa pessoa sofrerá a condenação eterna, que será a morte. E, Gabriel, beleza, você me explicou. Eu entendi um pouco sobre a morte. Eu quero dizer pra você, e essa pessoa vai pra onde quando morrer? Vai ter uma reencarnação dessa pessoa ou como que vai ser? Me explica. Meu amigo, a gente foi feito do pó. Lá em Gênesis 2, verso 7, diz o seguinte, que Deus fez a gente do barro e começou a moldar. Cristo mudou. Então, se a gente é do barro, então a gente vai pra onde? Abra sua Bíblia comigo. Lá em Gênesis capítulo 3, lá no livro que Moisés escreveu, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, no versículo 19, diz o quê? Vamos lá ver. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isto até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar a terra outra vez. Querido, interessante. A gente veio da terra e a gente vai virar a terra outra vez. E aqui no capítulo 3 de Gênesis é sobre o castigo, sobre o pecado que entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto proibido. Eu quero dizer pra você, querido, o seguinte: a gente vai voltar pro pó de novo, a gente vai virar pó outra vez. E a gente não tem essa que a pessoa vai, quando morreu porque conheceu a Jesus, essa pessoa vai ressuscitar outra vez. Só que eu quero dizer pra você o seguinte: do pó a gente vai voltar. E eu quero dizer pra você o seguinte: quando a gente morre, descansou em Cristo, a gente vai pro céu. Mas hoje, quando a gente morre, a gente vai ficar, a gente vai virar pó outra vez. A gente não vai nem pro céu, nem pro inferno, nem pro purgatório. Não existe isso. A gente vai direto pro virar pó. Mas quando Cristo voltar, essas pessoas que morreram crendo em Jesus ressuscitarão outra vez e irá morar num lar onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem tristezas. Mas vamos continuar. Lá em Salmos, os Salmos que Davi escreveu. Salmos, capítulo 115, verso 17 e 18. Salmos 115, verso 17 e 18 diz assim, ó: os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor, mas nós que estamos vivos daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Aleluia, amigo. Então, nós que estamos vivos temos a oportunidade de louvar, de agradecer, de falar do amor de Jesus, porque a gente está vivo, a gente tem vida e a gente pode louvar, pode agradecer a Deus por isso. Mas os mortos, como diz o salmista Davi, não podem louvar, não podem dar graças, porque eles foram para uma terra de silêncio e lá não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem nada, meu amigo. Então eu e você temos a oportunidade de louvar, de falar de Jesus. Vamos para Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. O profeta Isaías que escreveu isto. Então vamos lá. Isaías capítulo 38. Deixa eu achar aqui Isaías. Aqui. Isaías 38, versículo 18 e 19. Então Isaías 38, 18 e 19 diz o seguinte:
18 e 19. No mundo dos mortos, ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. O que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Meu amigo, no mundo dos mortos, não podem louvar, não podem... Eles não confiam na fidelidade, na fidelidade de Cristo, porque ali eles não tem como louvar, porque eles não sabem de coisa alguma, como o sábio Salomão escreveu. E eu quero dizer para você, agora nós confiamos na fidelidade de Cristo, nós acreditamos, nós louvamos e agradecemos a Cristo por cada dia, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que Ele nos dá. Única pessoa que conseguiu vencer a morte até hoje foi Jesus Cristo. Eu e você não conseguimos vencer a morte. Eu e você não temos esse poder. Só Jesus Cristo que pode te dar. É só Jesus que tem esse poder para vencer a morte. E eu quero dizer para você, lá em Jó, no livro de Jó, diz o seguinte. No livro de Jó, diz assim, ó, no capítulo 7, versículo 9, 10 e 11, diz assim, ó, 7, 9, 10 e 11, vamos lá. Como as nuvens que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais vai voltar. Meu amigo, aquele que desce à sepultura nunca mais vai voltar, nunca mais vai voltar, nunca mais vai voltar. Continuando, ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Por isso, não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Querido, quero dizer pra você, essa pessoa que desce ao mundo dos mortos nunca mais vai voltar para casa, nunca mais vai dizer pro pai, pra uma mãe, ou pra um avô, pra uma avó, aquela pessoa que você perdeu, que tanto ama, você nunca mais vai poder dizer para ela, eu te amo. E ela nunca mais vai poder dizer pra você que a ama, porque essa pessoa que deitou, foi para o mundo dos mortos, nunca mais vai voltar para dizer eu te amo. Então a gente devemos valorizar hoje, devemos valorizar enquanto a vida, meu amigo, porque no mundo dos mortos não há mais nada. Não tem como eu valorizar aquela pessoa que morreu, porque lá não existe sabedoria, não existe discernimento. E eu quero ler uma passagem que fala sobre isso. Abra sua Bíblia. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Eclesiastes 9, 10 diz assim, ó. Eclesiastes 9, 10. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é pra lá que você vai. Querido, é pra lá que eu e você vamos. Uma hora a morte vai chegar pra mim. Uma hora a morte vai chegar pra você, querido. E é pra lá que a gente vai. Então tudo que chegar na nossa mão, vamos fazer o melhor. Vamos fazer com sabedoria, discernimento. Vamos pedir a orientação divina. Porque quando a gente chegar lá, a gente não vai ter participação de nada neste mundo. Querido, quero dizer pra você, lá em João, capítulo 5, a penúltima passagem dessa noite. João capítulo 5. Abra sua Bíblia. João capítulo 5, versículo 28. Diz assim, ó. João capítulo 5, verso 28 e 29. Aqui. Achei. Não fique admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e ser condenados. Querido, quero dizer para você o seguinte, quando Jesus voltar com poder e muita glória, aqueles que fizeram bem, aqueles que conheceram a Jesus, que seguiram os seus mandamentos, aqueles vão ressuscitar. E lá é Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, com o ressoar da trombeta de Deus, dada a ordem do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros para encontrar Jesus nos ares, e assim, para nunca mais se separar. Eu quero encerrar com um verso, pra gente ganhar tempo. Eu não vou abrir a passagem bíblica, eu vou falar pela mente.
Apocalipse capítulo 21, verso 4. Um dos versos mais que eu mais identifico, um verso que eu admiro, que o apóstolo João escreveu. Diz assim, ó: e ele enxugará do meu e dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais, amigo. Não haverá mais tristeza, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meu amigo, quando Jesus voltar, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem prantos, porque as primeiras coisas já passaram. Sei que este ano foi um ano difícil, muita gente perdeu um ente querido, e eu quero aqui, antes de fazer a oração e colocar a música, quero dizer pra você: se você perdeu um ente querido, se você perdeu alguém que você tanto ama, quero dizer pra você meus sinceros sentimentos, porque esse ano foi difícil. Muita gente perdeu um ente querido. Pode ser por Covid ou não sendo Covid, mas esse ano não vai querer ser lembrado assim tão fácil. Aquele ano de 2020, meu amigo, porque lá no céu nunca mais você vai encontrar seu ente querido. Lá no céu você vai encontrar seu ente querido para nunca mais se separar. Que a gente possa ter essa esperança no nosso coração de um dia encontrar o nosso ente querido lá no céu, para abraçar e nunca mais se separar. E lá no céu nunca mais vai haver lágrimas, nunca mais vai haver dor. Ouça essa canção. Enquanto isso, eu vou estar orando por você. Que Deus o abençoe grandemente, amigo. Deixa eu só ligar aqui. Aqui. Lá no céu nunca mais vai haver lágrimas. Enquanto isso, eu estarei orando por você. Uma
possa ser a nossa esperança de um novo céu, uma nova terra, que nunca mais vai haver lágrimas, sofrimentos, só a paz e só o amor. Essa é a minha esperança de um dia morar num novo céu e numa nova terra, onde não vai ter mais sofrimento nem lágrimas. Mas antes da gente fazer uma oração, quero dizer pra você o seguinte, quero dizer pra você, se você conseguiu cumprir o desafio desta semana, da semana passada, que era ler a palavra de Deus, e eu ia cobrar hoje na live. Vocês conseguiram cumprir o desafio de ler a palavra? Eu deixei o livro aberto, você poderia escolher qualquer livro da Bíblia. E esse desafio que eu propus na semana passada vai ser até dezembro. E a gente vai continuando com esse desafio para a gente se fortalecer e estudar mais a palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia com vida, com saúde. Senhor, acabamos de estudar um tema que para nós este ano foi um ano atípico, um ano diferente, porque onde aconteceu muita separação por causa da morte. Pai, que temos a esperança de encontrar os nossos entes queridos no céu para nunca mais se separar. E nós hoje estamos se preparando para estudando a Tua Palavra, para se preparar para um dia encontrar nossos entes queridos. Esteja com cada um dos meus amigos, internautas que estão acompanhando essa live. Abençoe-os, livres de todo mal, de todo perigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, quero dizer pra você que sexta-feira que vem terá live, então você não perca a live de semana que vem. Um grande abraço e até a sexta-feira.